dia. Está conosco o pastor Renato Diácono. Ah, sim, é um diácono, mas está na função hoje de ministrar. Amém? Fica de pé, o irmão Renato. Você me tirou do foco. Renato Sampaio está acompanhado da sua esposa, irmã Bruna, e as suas filhinhas, né? Aí estão os irmãos. Ele disse que última hora o Fausto não pôde vir com ele, mas foi já anunciado a presença deles aqui, e ele é o porta-voz da parte de Deus para trazer aqui a mensagem para os nossos corações. Os irmãos querem receber como bem-vindo, digam amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo nosso preletor. Segundo a eminência da palavra, ele é o porta-voz da vontade de Deus. Hoje é a terceira quarta de elo da campanha. Você pode contar o tamanho da sua promessa. Na primeira foi falada sobre a medida da fé. Na segunda foi dado o testemunho, pastor Jorge, dizendo que nós temos que avançar, não podemos parar. E hoje Deus, por certo, tem algo para falar conosco. Vocês estão crendo, meus amados? Amém. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor, aqui está o teu servo, Senhor, que vai ministrar a tua palavra. Deus, usa como antes tem usado, como instrumento e canal para a glória do teu nome. Deus, que haja aqui manifestação do teu Espírito e a vontade própria da tua parte, Senhor, fazendo milagres, maravilhas, socorrendo-nos, ó Deus, pois aqui estamos crendo na maior promessa que o Senhor fez para nós, de estarmos com o Senhor, mas todavia temos algo da tua parte a se realizar, e eu creio que o Senhor pode trazer portas de emprego, cura, milagre, batismo com o Espírito Santo, sinais e maravilhas nesta cidade, para que a tua igreja possa testificar. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. De pé como estamos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Queridos, eu quero nesta noite agradecer a Deus por esta oportunidade de estar com os irmãos. E eu gostaria de louvar a Deus pela vida do pastor Leandro. Prazer conhecê-lo, esta igreja, esta família. Nós estamos aqui através da vida do pastor Fausto, que é nosso amigo já de longa data, esteve conosco ali na cidade de Lorena, servindo a Deus, e agora ele está aqui com os irmãos. Para mim é uma honra eu conhecer esta igreja. Nós somos da cidade de Lorena e servimos a Deus ali na sede do Ministério do Belém. E eu trago aqui uma saudação, nosso pastor presidente, pastor Miriano, ao pastor Leandro, todos os demais obreiros, a saudação calorosa, fervorosa do nosso pastor. Como foi nos antecedido aqui, o pastor Fausto, ele teve um imprevisto e ele não pôde estar aqui conosco. Ele me ligou no final da tarde, por volta das 18 horas, e pediu para que eu estivesse aqui sozinho com minha família, e nós estamos aqui para glorificar ao nome do Senhor. Amém? Eu faço-me acompanhado da minha esposa e das minhas duas filhas, a irmã Bruna, das minhas filhas, a Giovana e a Emanuel. Amém? É uma alegria imensa conhecer os irmãos. É a terceira vez que eu venho nesta cidade a ministrar,
Eu tive duas oportunidades na Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, mas aqui no Belém é a primeira vez, então eu acredito que vai ser uma noite especial para todos nós. Amém, irmãos? Amém. Quantos têm um exemplar da Bíblia? Vamos ler o texto da palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Eu gostaria de ler alguns versículos para a nossa meditação nesta noite. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos, pois nós acreditamos que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Lucas capítulo 5, versículo 1. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Assentados mesmo, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe para que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. Amém, queridos? Amém. Meus amados irmãos, o texto ora lido nesta oportunidade, introduzido dentro do Evangelho de Lucas, o Evangelho que nós chamamos de o mais particular da Bíblia. Nós sabemos que, ao termos a oportunidade de meditar na palavra, ao lermos os Evangelhos dentro de Lucas, nós vamos encontrar algumas coisas importantes, porque Lucas, ele foi um escritor, digamos que diferente dos demais. A Bíblia vai dizer que Lucas, ele não teve a mesma oportunidade que Mateus e Marcos tiveram. A Bíblia diz que Lucas, quando ele vai escrever, ele escreve aquilo que ele não viu, mas que alguém relatou para ele. É bem verdade que, ao lermos as escritas de Lucas, nós entendemos que há uma diferença muito grande, porque Lucas, ele era considerado um detalhista. Então, as histórias dele são histórias que nós entendemos muito bem. Podemos entender que este texto de Lucas 5, ele está introduzido em outros evangelhos, porém aqui a nossa visão ela é mais ampla pela palavra de Lucas. O texto lido, irmãos, é um texto muito conhecido. A história todos nós sabemos, a pesca maravilhosa. Mais uma vez, Jesus estava pregando,
Observe que na trajetória de Cristo, ele sempre ensinava. Era uma característica do seu ministério, não apenas de fazer milagres, mas também de ensinar. No versículo 1, a Bíblia vai dizer que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, mostra-nos a necessidade de uma multidão que estava precisando, necessitada e com uma certa urgência de ouvir a palavra de Jesus. Eles estão apertando a Jesus. Jesus estava perto do lago de Genezaré, e logo no versículo de número 2, o texto vai dizer que ele viu estar 2 barcos junto à praia do lago. A história, ela nos mostra alguns pescadores. Se nós formos observar, naquela época era uma profissão. Eles tinham como profissão a pescaria. Lá estavam eles, depois de terem pescado e trabalhado uma noite toda inteira. O texto vai dizer que aconteceu algumas coisas interessantes. Por quê? A Bíblia diz que os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Ou seja, olhando para o texto sagrado, a Bíblia vai nos mostrar que esses 3 pescadores, por nome de Pedro, Tiago e João, eles estavam naquela época trazendo sustento para a sua casa. Observe, para nós, pescar é um lazer. Para nós, pescar é uma alegria. Para mim, é um passatempo e é algo que eu gosto de fazer. Eu e minha família, nós temos este costume. Eu moro em Lorena, mas eu sou da cidade de Cunha. E volta e meia nós estamos lá pescando. Vai eu, minha esposa, minhas filhas na beira de uma represa, e a gente passa horas e horas lá pescando. Só que a nossa pescaria é diferente desta, porque nós pescamos lá por lazer. Nós ficamos o dia todo quase lá pescando para descansar, para passar o tempo, para dar uma relaxada. Agora os pescadores aqui não. Quando eles iam pescar, eles iam por profissão, e eles tinham que pegar para voltar embora com o seu ganha-pão. Se eles não pescassem, eles estariam sendo considerados maus profissionais, porque na época era profissão, era o sustento. O que você gosta de fazer hoje por lazer, na época era uma necessidade. Na época eles eram obrigados a fazer. E o texto diz que, no versículo 2, que eles haviam descido do barco, ou seja, eles estavam frustrados, porque não pegaram absolutamente nada. Uma noite toda de trabalho, não pegaram nada. Eles estavam frustrados. A Bíblia vai dizer que, havendo descido eles do barco, estavam lavando as redes. Isso significa que eles haviam desistido de pescar naquele momento. Olhe para mim, frustrados, e já haviam desistido de pescar. Observe comigo a situação dos 3. Provavelmente
naquele lugar, naquele lago, ao redor daqueles barcos, além dos barcos que a Bíblia diz, provavelmente tinham outros barcos ao redor deles, de outros pescadores que também estavam trabalhando. E com certeza todos os demais pescadores haviam tido uma pesca bem sucedida naquela noite. Somente os três, Pedro, Tiago e João. Então observe, além da frustração e além desta desistência dos três, sabe qual que era o sentimento deles? Eles estavam decepcionados, porque eles pensaram: poxa vida, nós somos profissionais, todos os outros pescadores tiveram uma noite boa de peixe, e nós não pegamos absolutamente nada. Este dia foi o dia que Jesus separou para provar Pedro, Tiago e João. O que é muito interessante, irmãos, é você olhar para o lado e ver alguém se dando bem e você não se dá bem na mesma área, na mesma situação. Isso é muito complicado. Mas Jesus estava na onde? A Bíblia diz que Jesus estava ensinando no versículo 1. Só que a multidão era tão grande que Jesus ele precisava de um lugar melhor para se posicionar, para ensinar aquela multidão. Aí o que o texto vai dizer? No versículo 3, Jesus ele precisava de um altar melhor, se posicionar de uma forma que todos pudessem visualizar e ouvir a sua palavra. Jesus teve uma ideia no versículo 3. Qual foi a ideia? Vou entrar dentro de um barco. Entrando dentro de um barco, eu vou ensinar dali. O barco seria o altar de Cristo, o púlpito, o posicionamento dele para continuar pregando. Então lá vai Cristo, ele vai procurar um barco. Só que quando ele começa a olhar ao redor daquele lago os barcos, ele observa que um estava cheio de peixe, o outro também tinha peixe. No outro lado, o barco também estava cheio, estava ocupado. Aí o que Cristo faz? Ele visualizou o barco de Pedro. Ele olhou e disse: este barco está vazio. Aonde o barco estava vazio, tinha lugar para Jesus entrar. Ele disse: eu vou entrar dentro deste barco, porque para Jesus entrar em algum lugar, ele precisa de espaço, ele precisa de um lugar para entrar. E o único barco que estava vazio era o de Simão. Eu vou entrar lá no barco de Simão. Observe comigo, meus irmãos, que quando Jesus Cristo ele acha lugar para ele pregar, ele vai entrar e achar lugar justamente no barco aonde tinha pessoas frustradas, decepcionadas, envergonhadas e desanimadas. Então peraí, para quem entrou aqui hoje neste culto desanimado, frustrado, decepcionado, nem tudo está perdido para você. Jesus, ele vai entrar no teu barco nesta noite para te dar uma solução. Ele precisa de um lugar vazio, ele precisa de espaço para entrar. Aonde está tudo cheio, ele não entra. Aonde está tudo legal, ele não vai entrar. Mas aonde tem uma frustração, uma decepção, um desânimo, é onde ele vai entrar para fazer algo novo. Quantos acreditam nisso? Levante a tua mão e glorifique a Ele.
Então, Jesus ele entra no lugar ou no barco de Simão. Agora observa, no versículo 3, quando ele entra no meio daquela frustração, lá dentro o texto vai dizer no 3 que ele começou a ensinar do barco a multidão. Sabe o que isso significa? Olhe para mim. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. No meio da tua frustração, Jesus vai entrar. E quando ele entrar, ele tem uma palavra no meio da tua frustração. No meio da tua frustração, ele tem uma palavra. Quando ele entra no barco de Simão, ele começou a pregar, ou continuou a pregar. Na nossa prova, na nossa luta, sempre terá uma palavra de Jesus. Sempre. Ou sempre sairá uma palavra do céu. As melhores pregações minhas, meu irmão, foi quando eu estava frustrado, quando eu estava desanimado. As melhores pregações minhas foi quando eu disse: hoje não dá para eu pregar, eu quero chegar, sentar e ouvir. Foi o dia que Deus mais me usou. Tem o hino da harpa cristã que diz que os melhores hinos e poesias foram escritos em tribulações. Por quê? Porque no meio da frustração, Jesus Cristo sempre tem uma palavra para nos dar. Agora olhe para o texto, e o texto vai dizer que quando ele começou a falar, e de repente ele termina de pregar, ele vai falar para Simão, versículo 4: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Quando Jesus falou para Simão, faze-te ao mar alto, ele estava falando assim: pega a rede de novo, e vai no mesmo lugar que você não pescou nada. Isso é faze-te ao mar alto. Irmãos, todos aqui já pescaram, sim ou não? Todos aqui já tiveram uma oportunidade de pescar. Eu e minha esposa, a gente fica pescando. Ela não pega muito peixe não, mas ela fica lá na beira do rio comigo lá. Irmão, se eu ficar 15 minutos com a vara jogada aqui desse lado, se eu não pegar nada aqui, sabe o que eu faço? Eu pego a vara dali e vou para o outro lado, até achar um lugar bom que tenha peixe. Aí eu te pergunto assim: se eu tivesse pescando a noite inteira aqui e não tivesse pego nada, aí chega alguém e fala: volta lá e pesca de novo, eu não iria lançar a rede lá, irmãos, porque eu sei que lá não tinha peixe, lá não pega peixe. Aí o que Jesus falou para Pedro? Faze-te ao mar alto, lança a rede no mesmo lugar onde você estava pescando. Por quê? Porque Jesus ele é especialista em fazer a gente voltar no lugar que nós fomos decepcionados para ser honrado por Ele. Ele é especialista a fazer você voltar no lugar da tua humilhação, para lá Ele poder te exaltar novamente. Sabe aquele lugar que você não suporta? Aquele lugar que você diz: eu nunca mais eu piso lá, eu nunca mais eu prego lá, eu nunca mais dirijo aquela congregação, eu nunca mais eu pego aquele conjunto de jovens para ser líder, eu nunca mais eu vou reger o coral. Vai ser lá que Cristo vai mandar você voltar, porque a glória sempre será dele. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Ele disse: faze-te ao mar alto, volta lá. Ele volta. Aí Simão vai dizer para ele, Cristo vai dizer: vai lá, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Sabe o que Cristo falou para ele? Tente mais uma vez.
Eu não tenho esse costume de dizer, mas olhe para o teu irmão e diga para ele: tente mais uma vez. A obra de Deus é grande, irmãos. E a ordem de Deus para nós nesta noite é: tente mais uma vez. Se lançou a primeira, não deu certo, vai de novo que vai dar certo. Se pescou a primeira vez e não tinha peixe, pesca de novo, porque na segunda vai ter peixe para você. Lá vai Pedro, ele lança mais uma vez. E a Bíblia vai dizer no versículo 5: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Porque mandas, lançarei a rede. Prepara aquele hino lá, nas lutas e tribulações. Os grandes hinos foram feitos em lutas e tribulações, e já vai louvar. Cristo está dizendo para você nesta noite: lança mais uma vez, porque vai dar certo. Lança mais uma vez, porque vai dar certo. Dá som aqui para mim, por favor, nesse microfone. Vem cá, Bruno, louvar em nome de Jesus. Ele lançou, pastor Leandro. E a Bíblia diz que quando ele lança, colheram uma grande quantidade de peixe, de forma que a rede que eles estavam começaram a se romper. Era peixe demais. E sabe o que a Bíblia diz? Tiveram que fazer sinal para os companheiros para vir ajudar, porque tinha muito peixe. A bênção que Deus vai te dar vai servir para você e vai servir também para quem está do teu lado. Você acredita nisso? Vai servir para você e vai servir para quem está do teu lado. Deus tem algo do céu para a tua vida aqui nesta noite. Ele está mandando dizer: tente mais uma vez, porque vai dar certo. Vem cá, Bruna. É verdade. Quem vai louvar comigo? Qual número que é? A banda, qual número que é? Vai dando glória, irmãos. Cento e 126. Louva o nome do Senhor. Deus está dizendo: tente mais uma vez. Pode louvar. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ainda que não via, Glória a e Jesus. assim na fé não Glória a foi Jesus. vão. É feliz quem segue fielmente
daqui cheio hoje. Todos acreditam nisso. Coloque sobre os teus pés, vamos orar. Fique de pé comigo. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Você vai colher muito ainda este ano, mas a ordem para você colher é: tente mais uma vez. Pregador, eu já orei 3 vezes. Ora a 4ª vez, porque vai dar certo. Pregador, eu já falei um monte de vezes para minha família. Fala mais uma vez, porque vai dar certo. A obra de Deus, ela é assim. Ela tem que ser insistente, perseverante. Quem persevera, consegue. Quem bate, a porta se abre. Quem busca, encontra. Quantos precisam de um milagre aqui nesta noite? Levante. Eu quero orar por você neste momento. Você que tem uma enfermidade, eu quero convidar você para vir aqui, porque nós vamos orar com permissão do pastor. Você que tem uma enfermidade alojada aí na sua vida, sai do teu lugar, vem aqui, porque nós vamos orar e Deus vai fazer um milagre na tua vida. Eu acredito que tem algo especial para o teu barco aqui nesta noite. Você vai sair daqui com o barco cheio. Aonde está você que precisa de uma porta de emprego aberta? Sai do teu lugar e vem aqui. Jesus vai abrir a porta de emprego para você. Você que precisa levar uma bênção para a tua família, sai do teu lugar, venha receber esta bênção, porque nós vamos orar e Jesus vai entregar a vitória aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Entrou vazio, mas vai sair com o barco cheio. Entrou vazio, mas vai sair daqui abençoado. Feche os teus olhos e ore. Soberano Deus, eterno Pai, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, Senhor. Pai, aqui estão os teus filhos. Pai, alguns estão enfermos, alguns precisam, Pai, de uma porta aberta. Senhor, alguns precisam levar uma bênção para a família. Pai, nesta noite eu peço uma bênção especial sobre todos nós. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Alguns entraram no barco vazio, desanimado, Senhor, mas eu profetizo, ó Pai, que o barco vai sair daqui cheio nesta noite, para a glória do teu eterno nome. Deus, eu profetizo bênção especial aqui neste lugar, sobre este altar, sobre estes obreiros, para a glória do teu eterno nome. Deus, completa a obra na vida dos teus filhos. Derrama agora o bálsamo de cura, Senhor, por enfermidade nos ossos, no sangue, para a glória do teu nome. Pai, este currículo que foi entregue, para que o Senhor possa abrir a porta, assina esta carteira, Deus, para o teu filho, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levante as tuas mãos assim, diga comigo: Deus, diga: Deus, nesta noite eu recebo a minha vitória, a minha cura, a minha bênção. Diga: Deus, eu vou tentar mais uma vez. Diga: Deus, eu vou lançar a rede, eu vou lançar a rede, e eu vou conquistar tudo aquilo que eu ainda não conquistei. Diga: Deus, 2019 será o ano da minha conquista. Volte para o seu lugar adorando a Deus, em nome de Jesus. Assim eu agradeço. Glória a Jesus. Quem está agradecido, irmãos? Então comece a cantar conosco nesse momento. Se você quer ficar sentado, então senta. É isso, volte ao seu lugar. Comece a cantando. Cante. Divino companheiro,
que eu estou no culto e peço para cantar, ou que canto junto com vocês o hino 126. Me pergunta por quê? As irmãs. Porque esse hino foi uma irmã nossa, inspirada pelo Deus nas provações, e deixou para nós esse registro. Vocês sabem qual é o nome dela? Quem sabe das irmãs aqui? O nome da irmã que é autora desse hino, pela sua vida dada por nosso país. Hoje eu e você somos assembleanos. Senta mais um minutinho que eu vou dar esse recado para você, vai? Eu não tenho que parar para falar para vocês isso, porque quando alguém canta esse hino, eu fico pensando, será que os irmãos sabem o peso que tem esse hino no nosso meio? 126 da harpa. Qual é o nome da autora desse hino? Eu já ensinei, mas eu não canso de ensinar, porque eu vivo o que um dia esses missionários fizeram por nós. Frida Vinho, a mulher jovem que deixou o seu país, deixou a sua cultura, deixou o seu idioma para vir salvar as mulheres aqui do Brasil. Quem pode dizer amém? Amém. E ela deixou bem claro, os mais belos hinos e poesias não foi feito em queluz nas maresias, foi feito na tribulação das provações. Então, quando começou a cantar esse hino, mais uma vez tirou um peso sobre a minha vida, que eu sei o valor que é estar dentro da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, onde esta mulher fundou essa igreja. A gente fala dos homens, mas essa mulher ajudou a fundar essa igreja. Frida Vinho. Amém? Quem está feliz porque cantou esse hino? Da próxima vez que eu vou cantar, você canta ainda um pouco mais inspirado, sabe? Porque valorize a letra desse hino. Hoje eu sou assembleano, você é por causa dessa mulher. Então é bom a gente saber a história. E quando você vai cantar um hino que você conhece a história, só de você estar cantando, você canta aquele peso, Carlos, que vem sobre a tua vida. Porque ela não mediu a distância para estar no Brasil em favor das nossas vidas, das nossas almas. Essa campanha ela tem um peso, e esse peso hoje é o que eu e você estamos num barco, e Jesus está presente para nos ajudar a vencer. Eu estou vendo aqui, irmãos, umas irmãs e uns irmãos que estiveram conosco no domingo. O irmão Carlos, que já está, pode ser que aqui da nossa sede. Ele, o Carlos, já foi, andou quantos degraus o Carlos já andou? 1, 2, 3, 4, 5, já está no 5º degrau, em uma semana. Aquele jovem ali, ó, domingo ele estava lá na última cadeira. Hoje ele já subiu a primeira fila e já tomou a bateria por excelência. Quem pode dizer amém? Amém. É assim, cara, começa. Para nunca mais voltar para o mundo. Aqui tem som, aqui tem instrumento para vocês tocar e servir a Deus. Amém? Também, irmãos, eu estou vendo a irmã da Ieda ali do lado, também a irmã Mara, nossos irmãos. É uma alegria para nós termos vocês aqui. O presbítero Natanael chegou no meu ouvido e falou assim: olha quem está aqui conosco nessa noite. Eu falei, quem? O Vaninho e a família. Eu falei, para com isso, filho. Não apresenta mais esse homem aqui não. Apresentar ele vai pensar que ele é visitante aqui na sede. Vocês são visitantes aqui, irmãos? Não, né? Daqui uns dias nós vamos ficar sabendo da ausência da nossa irmã. Ela vai estar vindo aqui já para apresentar o filho ou a filha. Filho, né? Eu quero agora, não vou ser eu que vou apresentar, mas apresenta na igreja, tá bom? Eu posso até ajudar a carregar, mas eu faço questão de ver essas crianças nascendo no nosso Brasil, sendo apresentado diante de Deus. Quantos creem nisso? Amém. Então, nós estamos felizes com vocês. Volte sempre, começa continuamente a congregar conosco. A Tamires já é membro aqui, né, Tamires? É ou não? Levanta a mão se você é membro. Aí, pronto. Caixinha, ó, você pode até ir embora, a Tamires já não vai mais. Aqui é de boa. O Alexandre também, Alexandre, você sabe que eu nem te apresento, mas todas as vezes você entra por essas portas,
eu já saí. Um dia você nunca mais vai voltar para o mundo. Você crê assim? Você vai ser um obreiro aqui. Isso aí, talvez, enquanto eu estiver aqui, nós vamos ficar nessa. Mas talvez Deus vai fazer contigo o que falou nessa noite. Tenta mais uma vez. Amém? Você entendeu, né? É mais uma vez. Essa vez talvez seja a última e você fica para sempre. Tá bom? Eu creio assim. Quantos creemos? Esse servo de Deus. A jovem que vai voltar para São Paulo, Deus te abençoe. Boa viagem. Volte sempre e traga mais um. Sempre assim. Os irmãos estão agradecidos, irmãos, com a presença do pastor Renato. Pastor Renato, não pregador. Renato Sampaio. O nome da esposa, agora vamos gravar o nome da esposa. Bruna, irmã Bruna. Giovana. Emanuele, muito bem. Os irmãos estão agradecidos por essa família abençoada que cooperou conosco nessa noite? Amém. Eles vão voltar? Amém. Então, tá aí, pastor. Se a igreja aprovou, meu amigo, você já está registrado aqui, outros convites vão ser feitos. Vamos ficar em pé, agradecer a Deus por esse momento oportuno que nós tivemos aqui na casa de Deus. Deixa eu lembrar aqui os irmãos, amanhã nós temos culto, ciclo de oração aqui na nossa sede, irmãos. Semana passada iniciamos, foi uma bênção, tudo é resposta das nossas orações. Nós vamos fazer aqui, irmãos, um trabalho, Deus está movendo, e essa mensagem de hoje é isso, tente mais, então com certeza, desistir jamais. Os obreiros ali da Dutra, é isso aí, irmãos, venham mesmo. Ô Léo, tem uma notícia boa para você, quer saber? Pergunta para o pastor Jonas, pergunta para ele. Deus abriu a porta para você hoje. Aleluia, amém. Meu filho, Mais uma vez. tá bom, meu. Você saiu do pastor Jonas, fica firme, a porta está aberta, amém? Só de você vir com seu pai e com a sua mãe aqui, meu irmão, o céu abriu para você. Vou lembrar aqui de algumas observações que a gente começa a ficar assim. Irmãos, sexta-feira nós estaremos aqui de volta e Deus tem uma palavra através do pregador, conforme foi feito nessa noite, tá certo? O Aguinaldo falou assim, não é a gravata que prega, mas é o espírito do pregador. Gostei daquele domingo, viu, Renan? Marilene, mais um pouco e vocês vão ver o milagre. Amém? Só olha, fala, Senhor, se o pastor falou, o nome da Marilene vai estar na minha boca, tanto na sua boca, Deus vai fazer a obra. Saúde, amada igreja, gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero, antes de orar, quero parabenizar a igreja, né? É um grupo grande numa quarta-feira, é sempre bem-vindo. A gente fica muito mais alegre, né? A igreja cheia, né? Se a igreja está cheia, irmão, eu creio que o coração também está cheio. Luiz, sabe o quê? Os irmãos também sabiam que o Senhor está aqui. Não é isso não. Não, saudade. E aqui eles sabiam que Jesus estaria aqui, né? Procurando um barco vazio. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós damos graças a Ti, Senhor meu Deus, meu Pai, por ter nos convidado para esta noite, Senhor meu Deus, meu Pai, e por ter falado conosco aqui neste lugar, Senhor meu Deus, meu Pai. Eu creio, Senhor meu Deus, que o Senhor teve, Senhor meu Deus, meu Pai, uma bênção, meu Deus, meu Pai, para cada um que pisou daquela porta para dentro, Senhor meu Deus, meu Pai. Agora nos despede para casa, Senhor meu Deus, meu Pai, debaixo das tuas mãos santas, nos dando, Senhor meu Deus, uma noite de paz, de descanso, Senhor meu Deus e meu Pai. Que o teu Espírito Santo continua falando conosco, Senhor meu Deus e meu Pai, movendo as águas em nosso favor, Senhor meu Deus, meu Pai. Abençoa, meu Deus, meu Pai, a direção, Senhor, da igreja. Abençoa, meu Deus, meu Pai, o preletor que pregou aqui nesta noite. Abençoa também aqueles que louvaram e tocaram na tua casa, Senhor, meu Deus e meu Pai. É o que nós te pedimos a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse final de semana nós temos festa na nossa congregação em Porto Real. Ore por esta festa e nós também vamos cooperar. O pastor Jonas vai pregar lá no sábado.
a abertura da festa. Pastor Jonas, alguns irmãos aqui estão assim conhecendo o pastor agora, mas é um amigo, companheiro, juntamente com a esposa, de longos anos passados. Nós agora estamos juntos para cooperar aqui no campo de Queluz. Então ore também para que essa festa na cidade de Porto Real, os irmãos que puderem, me procurem para nós podermos fazer uma caravana bonita e cooperar. A congregação caçula do nosso campo é Porto Real. De tamanho, ela é quase duas dessa aqui, né, pastor? De tamanho ela é duas, mas é a caçulinha. Os filhos crescem mais do que os pais. É assim, Moisés? Os filhos crescem mais, né? Na minha casa foi assim, né, irmão Bento? Os filhos vão crescendo mais, a gente vai ficando, os filhos vão desenvolvendo. Mas é a vitória. Cadê o Aleph? Cadê o Aleph? Eu estou cobrando. Se tem uma coisa que eu cobro, cadê a menina? Vocês vão me conhecer assim, não tem culto que eu não vou à câmera. Depois eu vou para casa e fico só observando as famílias que estão sem os filhos. Isso é importante. É um carinho do pastor, viu? É só isso. Eu gosto deles aqui no culto. Cadê o Pedrinho? Está aí? Tá bom. Quando eu olho ali naquela galeria e vejo os filhos do Moisés, eu falo, Moisés logo entra, irmãos, na terra prometida. Irmãos, não esqueça de orar pelo trabalho missionário, amém? Por todos os missionários do Brasil. Levante sua mão conosco, por gentileza. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja e todos digam amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Dê um abraço ao seu irmão, amém? Abraço a irmã. Aleluia. Foi bom você estar aqui nesta noite e leve a tua bênção em nome de Jesus.